Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Família Tudo Pode. O nosso podcast, ele tem como base o texto de 2 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E hoje nós temos pessoas aqui ilustres que vão encantar, embelezar o nosso bate-papo. O nosso irmão e amigo Mário Sérgio, Rafael Carraro e as nossas filhas. Mário, faça as honras aí com as nossas filhas, dê um Nossas filhas, boas-vindas. queridas, amadas, né? Nossas princesas, né? Então eu vou pedir para vocês, cada uma se apresentar, né? E falar, se identificar os pais aqui na mesa, né? Uhum. Vai lá, quem começa? Meu nome é Júlia Carraro, sou filha do Rafa, tenho 23 anos, dá o perfil completo. Isso aí. Eu sou jornalista de formação, hoje em dia eu trabalho com marketing para algumas empresas. E é isso, estou muito animada porque vai acontecer aqui hoje. É casada já também, né? É casada, né? Um detalhezinho importante. Sou casada com o Eduardo faz um ano e pouco, já. é bem recente. Isso aí. E acho que é isso. Isso aí. E aí, Nanda? Eu sou a Maria Fernanda, todo mundo me chama de Nanda, sou filha do Mário Sérgio, tenho 25 anos, sou casada também, faz 3 anos com o Gustavo, sou psicóloga e trabalho só com mulheres hoje em dia. E é isso, falei tudo, né? É isso aí. Certo, Juju. Eu sou a Júlia, eu tenho 23 anos, sou filha do Alexandre, sou psicóloga, atendo só mulheres também, temos 2 psicólogas aqui hoje. É isso aí. Estou noiva do Danilo e é isso? Mais alguma coisa? É isso. É isso aí. É isso aí. Ok. Que joia! Então, queridas, né? A gente está aqui, a gente vem conversando ao longo do último ano, nosso podcast. O tema muito central nosso é família, né? Relações familiares, né? Porque eu entendo assim, né? Como a família é a instituição que forma a sociedade, né? Todos os indivíduos, sem exceção, eles são oriundos de uma família. Então, muitas vezes nós vemos a sociedade aí com várias questões, né? Com intolerância, com muitas coisas, né? Com corrupções, com tantas coisas. E isso daí que esses indivíduos trazem, a gente tem que ver que cada indivíduo veio de uma família, né? Veio de uma casa. Então, a nossa intenção aqui é discutir mesmo, trazer à tona essas questões familiares. E vocês, né? Olhando para vocês hoje, nossas filhas, aí começar o seguinte, né? A configuração nossa familiar aqui é muito parecida, né? Praticamente igual. Nós 3, assim, somos casados em média entre 25 e 30 anos. Nós temos 2 filhos, né? Um casal, as filhas mais velhas, mulheres, os filhos mais novos, homens, né? Então, a gente tem uma caminhada de amizade, de vida de igreja. Então, com tudo isso, né, e trazendo vocês aqui, vocês hoje, né, mulheres adultas, né, 2 casadas, uma prestes daqui a pouco a se casar, profissionais que atuam nas suas áreas, né, com excelência que vocês estão tendo, que a gente já pode falar isso, vendo no pouco tempo de profissão o que vocês têm conquistado já. Então, eu queria uma perguntinha básica para vocês, né? Qual foi a importância da família, né, na vida de vocês e nas mulheres que vocês são hoje? Pode escolher. Quem quer responder primeiro? É só puxar a fila. Quer começar? Pode começar. Não, tá bom, pode ser. Eu acho que é uma pergunta difícil de responder em pouco tempo, porque existe muito impacto da família. E eu acho que a gente vê isso em todas as fases. Então, a gente passou por uma faculdade que saiu da zona de conforto da época de escola, onde eu particularmente vivia num colégio cristão. Então, eu entrei na faculdade, tudo isso, comecei a trabalhar e eu tenho certeza que a família foi uma base para tudo isso, né? Os meus pais, eles sempre tiveram essa importância de estar presente em todas as fases e me dar a confiança que eu preciso. Eu acho que o que falta muitas vezes nas pessoas que eu acompanhei, que talvez não tenham uma família tão estruturada, ou não tem Deus mesmo como principal ali, a Bíblia como fé e prática, é exatamente essa questão de que no dia a dia fica muito difícil porque tem que caminhar muito sozinho. E acho que nós, como filhas, a gente viu que todas as fases a gente tinha muito apoio. Então eu já fui
dona de brechó. Então eu tinha um brechó quando eu comecei a faculdade. E basicamente eu simplesmente saí do lugar porque os meus pais confiaram em mim, né? E hoje em dia eu trabalho porque os meus pais confiaram em mim e me deram a certeza que eu tinha capacidade de fazer as coisas que eu faço. Então, fazendo um resumo assim para não falar muito, eu acho que para mim a base da família, ela foi justamente para eu confiar na pessoa que eu sou. Além da Bíblia, que, né, óbvio, foi algo que eles me ensinaram a palavra do Senhor, então isso é o principal. Mas essa questão de eu saber que eu posso avançar de fase com tranquilidade, porque eu tenho alguém que confia em mim, alguém que depositou muito em mim, sabe? Então, pra mim, acho que é a primeira coisa que eu pensei, assim. Show. Muito bom. Você quer falar? Vou falar. Pode Posso falar. falar? Uma filhinha. Bom, eu acho que muita coisa, também uma pergunta muito ampla. Eu acho que essa questão de ensinar Jesus realmente é o principal, porque isso acho que norteia muito, assim, hoje a minha vida, né? Tudo que eu faço, todos os meus valores, minhas decisões, é muito baseado, sim, no que a minha família me ensinou, mas de forma indireta, porque daí é sempre baseado no que Jesus ensinou, né? E daí quando a família ensina o que Jesus ensinou, então isso dá um norte muito grande pra gente, né? Então, eu acho que é o maior presente, é o que mais influencia, porque daí Jesus influencia em todas as áreas da minha vida. E eu acho que de forma prática, assim, fiquei pensando, é muito bizarro, porque molda absolutamente tudo que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu casei bem cedo. Eu casei com 22, que pra nossa geração é bem cedo, né? E daí muita gente me pergunta, tipo, nossa, mas por que que você casou tão cedo e tudo mais? E algo que eu sempre penso, assim, é que pra mim, e eu e o Gustavo, que é o meu marido, a gente sempre fala muito sobre isso, é que pra nós dois o casamento nunca foi algo ruim, nunca teve uma visão ruim de tipo assim, vou casar. Pelo contrário, sempre foi um desejo, quero casar, porque tanto eu quanto ele, a gente teve referências muito boas de casamento. Então, por exemplo, até a idade que eu caso, meus pais não me obrigaram a casar, não foi tipo, você tem que casar nem nada do tipo. Mas foi um desejo que partiu de um ensinamento deles indireto, assim, no dia a dia. Então, tipo, vejo meus pais casados, admiro o casamento, vejo que é uma coisa leve, que é uma coisa gostosa, que é uma coisa boa pra minha vida, desejo isso. E daí isso em várias áreas da vida, né? De como lidar com o trabalho, como lidar com as amizades. Então, meus pais também sempre foram cheios de amigos, sempre se cercaram de pessoas que eles confiavam. Então, acho que em todas as áreas da vida, assim, a gente vai aprendendo esses modelos e vai, às vezes, até sem perceber, sem racionalizar, de que, nossa, meus pais faziam isso e eu faço, mas aí quando você vai ver, você tá fazendo muitas coisas, a maioria delas parecida e de uma forma muito positiva, muito boa, assim, porque são coisas que a gente admira, né? Sim. Acho que isso é muito legal. O teu casamento ele não foi um casamento de fuga, né? Foi um Não. casamento de exemplo, É, né? total, foi tipo, nossa, eu Nossa, também que quero bacana, viver também isso, quero tipo, viver isso, quero né? casar, quero sair de casa, porque casar é muito bom, né? Então, Legal. nesse sentido. Legal. Demais. Gente, eu vou puxar o gancho das meninas, porque elas já falaram muito, né? O próximo você começa, daí vai. Mas assim, eu acho que principalmente eu e a Nanda, que a gente tá em contato com muitas pessoas o dia inteiro, né? Todos os dias, a gente percebe o quanto que os ambientes familiares realmente moldam as pessoas, né? E a gente tem plena certeza disso, do quanto a família realmente molda quem nós somos. Então eu tenho total certeza de que quem eu sou hoje, isso veio dos meus pais, né? Sim. Eu lembro de uma situação até recentemente que eu tava no culto, tava até sentado do lado da Jill, e daí o pastor falou, tava pregando e tal, e daí ele falou pra gente mandar uma mensagem agradecendo para aquelas pessoas que nos apresentaram Jesus e nos transformaram nos cristãos que nós somos hoje. E daí o pastor até falou, manda mensagem para aquele amigo, para aquele líder, e eu não consegui pensar em ninguém a não ser meus pais, porque foram eles que me apresentaram essa vida, né? E foram eles que me moldaram e me ensinaram, então nem pensei duas vezes, foi para eles que eu mandei essa mensagem, né? Então acho que isso resume muito, assim, o quanto que eles me moldaram e me formaram enquanto pessoa e enquanto cristã também. E nessa mensagem eu posso dizer que eu chorei. Quando eu recebi a mensagem, eu chorei. Você acha? Eu estava num curso, inclusive eu estava num curso lá em Curitiba, na PIB, e aí eu estava com um grupo de pessoas, quando eu recebi, eu olhei, eu falei, ai gente, olha. Muito bom. Então, nisso que vocês falaram, tá? Vamos explorar um pouquinho mais. Será que nós podemos, né, com base no que vocês vivenciaram, estão vivenciando hoje, que a família é um lugar que nós podemos dizer que ela ajuda o ser humano na formação da identidade? Uhum. A família é um lugar onde nós temos o acolhimento,
E nesse acolhimento nós temos a segurança e a família, assim, também nos dá o lugar de aceitação de quem somos, né? Porque vocês hoje lidando com muitos jovens, né? Nessa faixa etária de vocês. Essas situações que eu trouxe, a falta de identidade, a insegurança, a falta de não se sentirem aceitos. Vocês veem muito hoje isso nas relações de vocês, sejam profissionais, a Nanda ajuda na psicologia, até você, né, Júlia, na questão à frente da liderança. Como que vocês veem isso? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu lido com célula, né, com liderança, todos nós lidamos há muito tempo. E mesmo estando dentro da igreja, a gente percebe o quanto as famílias, muitas vezes, deixam a desejar e as meninas refletem isso nas células, refletem isso nos problemas que elas têm, porque muitas famílias, assim, têm essa dificuldade na estruturação mesmo, né? Porque, na verdade, igual eu sempre falo pro meu pai, tipo, ninguém ensina os pais a serem pais, né? Então, é muito difícil. Então, é a primeira vez deles sendo pais também. Então, às vezes, é injusto a gente cobrar muito, mas tem algumas coisas que são mínimas, né? E a gente vivendo num lar cristão, vendo vocês, é muito mais fácil. Agora, a gente convivendo com pessoas que são cristãs, que vivem esse ambiente, mas não tem. Então, muitas vezes, elas são as únicas pessoas que acreditam em Deus dentro de casa, ou que vivem esse relacionamento. Eu já vejo essa necessidade de ressignificar o que é a imagem do pai, da mãe, porque às vezes elas comparam até mesmo a imagem do Senhor com um pai que não foi bom, com um pai que não é aquela referência de provedor, de uma pessoa que ama. Então, isso reflete muito em como as meninas veem elas mesmas. Então, existe uma dificuldade, assim, de eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu tenho algum problema de autoimagem, justamente por conta de famílias que não fizeram essa avaliação, essa aceitação que você falou. Então, acho que é uma das coisas que eu mais vejo, assim, lidando com meninas discipulando de perto, que é essa falta que muitas vezes a família faz. E a igreja, ela não vai suprir isso. Não vai suprir, porque é uma coisa que vem de casa. Então, às vezes, é muito difícil para nós na liderança fazer esse papel de pai e mãe, né? De, eu tenho que forjar uma identidade nelas. Mas é algo que, se não for dentro de casa, não tem como, porque é a principal base, né? Sim. Sinto isso. Nossa, é muito forte isso que a Jill falou, né? Eu me lembrei que semana passada eu precisei ter essa conversa com uma das minhas meninas, eu sou líder de célula também, né? E eu tive que falar para ela, ó, o Deus que você conhece não é o verdadeiro Deus. Deus que seus pais te ensinaram, esse não é o nosso Deus, né? Porque ela trazia imagens totalmente distorcidas da fé, da religião. E é muito difícil eu dizer isso pra ela, né? E ela mesma me trouxe. Ela me trouxe, Ju, eu tenho muita dificuldade de olhar Deus como pai, porque eu não gosto de olhar o meu pai terreno assim. O meu pai terreno não é amoroso, carinhoso, não me dá amparo, não me dá cuidado. Então eu tive que olhar pra ela e falar, então a gente tem que separar essas visões, né? E é muito ruim a gente falar isso, é muito triste, né? Não deveria ser assim. Sim. Então, com toda certeza, nossa, os pais têm total papel importante nessa relação, né? Então, é difícil para nós como líderes, a gente tem que fazer esse papel também, mas acontece, né? Faz parte, né? Faz parte. E eu acho que, tipo assim, algo muito importante dos pais é oferecerem esse amor incondicional mesmo, sabe? Que não tá relacionado a se você foi bem ou mal na escola, se você passou ou não passou em tal faculdade, se você está namorando, não está namorando, as expectativas dos pais. Não que não vai, por exemplo, foi mal na escola, não vai ter consequências. Mas eu vejo que alguns pais têm muita dificuldade de separar consequências de demonstrar amor, sabe? Então, assim, você não tá estudando, você precisa ter uma consequência, mas isso não muda o amor que eu sinto por você. E daí eu acho que às vezes isso torna adultos muito frágeis, porque vira tudo muito condicionado, né? E eu acho, uma outra coisa que eu pensei, que eu concordo com tudo que as meninas falaram, mas pensando em um outro ponto também que eu vejo muito, é que às vezes também tem pais que são bons pais e que dão aceitação, dão identidade, que não dão identidade, né? Mas ajudam os filhos nesse processo de formação de identidade. Mas eu acho que existe um erro também, que daí é um outro extremo, de pais acharem que eles são tudo para os filhos.
E que isso também é muito difícil. Então, tipo assim, a família é tudo. Então, se a família deu aceitação, tá tudo resolvido. Só que os pais, eles precisam ensinar os filhos a serem amigos, eles precisam ensinar os filhos a se relacionarem na área afetiva, eles precisam, inclusive, dar espaço para essas coisas, senão não existe. Tipo assim, alguém que... A família é uma parte muito fundamental, e principalmente na infância, na adolescência, é o papel principal, né? Mas ao longo da vida, a gente precisa dessas outras áreas também, né? Espaço. E daí, se não tem o espaço para essas coisas serem desenvolvidas, também é muito ruim. Então, eu vejo assim, por exemplo, às vezes pais que não têm nenhum amigo. Tipo assim, meu, não tem. Chega o final de semana, os pais não têm nada. É só, tipo, só fica com a família. Às vezes isso gera até um sentimento ruim nos filhos de ter que suprir até mesmo isso nos pais. Então, acho que também pais bons são os pais que consideram que os filhos precisam ter todos esses aspectos na vida deles, né? Então, precisam exercer as amizades deles, os relacionamentos afetivos deles, tudo, o trabalho, tudo mais, né? Então, acho que isso também é bem importante, até para o sentimento de identidade do filho continuar bom, porque senão parece que o filho só é bom sendo filho, ele não consegue ser bom sendo amigo, sendo namorado, sendo profissional. Parece que essa é a única coisa. E daí eu acho que corre o risco de virar até uma relação infantilizada, assim, Sim. sabe? Com certeza. E a gente tem que não esquecer, a gente escuta muito, e as meninas com o tempo vão ter os seus filhos, né? E aqui os avós ficam na esperança. Mas assim, as meninas, a gente tem os filhos, mas a gente não pode, a gente tem visto assim, por exemplo, a Júlia. A Júlia, depois que tiver o filho dela, não é mais a Júlia, é o pai do fulano. É a mãe do fulano. Não, ela continua sendo a Júlia. Que é mãe também. Sim. Que é pai também. A gente tem que tomar cuidado, vocês que são psicólogas, pra gente não perder a identidade nossa, individual, na caminhada como família. Sim. Porque a formação da identidade do indivíduo parte dela olhar para o Rafael primeiro e ver como que o Rafa está reagindo às coisas que afetam ele no dia a dia. E como ele vai fazer isso como pai, como ele vai fazer isso como esposo, como ele vai fazer isso como amigo, como ele vai fazer isso como líder. Falar, o meu pai, diante dessa situação, ele faria isso. Né? Sim. Então eu já me peguei falando várias vezes um dia na clínica assim, que às vezes a minha mãe, quando eu era novo, ela falava assim de umas coisas, ai credo. Um dia eu falei assim na clínica, ai credo. Eu falei, tô falando com a minha mãe. Pegou eu. Então, assim, são coisas que a gente traz, que nem sabe que trouxe, e esquece no meio do caminho. Mas esse perfil de gerar em nós, eu achei legal essa questão do espaço. Que é importante eu ter tempo para desenvolver aquela, vamos dizer assim, habilidade. Habilidade de ser amigo. Eu preciso de um tempo para desenvolver isso. Sim. E ter a chance, talvez que a Ju ela disse, de ter um espaço de um local que pode falar assim, ó, aqui você pode errar. Total. Por quê? Aqui nós vamos ajustar para que você lá fora erre menos. Sim. Mas aqui é o local de errar. Eu falo para minha esposa muito, falou, deixa o João, a Júlia se virar, porque aqui é o local que ele tem que levar pancada para criar casca, para lá fora, quando for, ele tem casca. Sim. Senão fica difícil. Em cima disso que você está falando, tem uma citação, não é exata essa citação, mas eu vou atribuir ao Augusto Cury, o livro dele, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. É um livro incrível, um dos primeiros livros, eu li esse livro fazem exatamente 25 anos, acho que a Maria Fernanda era nenê. E ele diz uma coisa assim, bons pais são pais que educam e criam os filhos. Pais brilhantes são pais que preparam os filhos para a vida. Né? Eu acho muito forte isso, né? Mas às vezes, em cima do que a Nanda estava falando, nós entramos num estigma de que nós somos bons pais porque nós fizemos de tudo. E talvez esse tudo está meio vazio, faltou alguma coisa. A gente acha que É aquela mesma conversa que a gente olha para uma pessoa, nossa, essa pessoa tem um bom emprego, tem um bom salário, tem uma boa condição financeira, ele só falta, ele tem tudo, só falta Jesus, então ele não tem nada. Né? Então a gente tem que ver que como pais, a gente tem que sempre estar o quê? Buscando olhar para os filhos e preparar eles para eles viverem a vida deles. Porque isso é bíblico também. Salmo 127, né? Versículo 5, fala que os filhos são o quê? Flechas, né? Então, eu vejo assim que vocês, né? Vocês, nessa conversa aqui, a gente está vendo do entendimento, né? De vocês. Porque nós aqui, o Ale, o Rafa,
nós somos imperfeitos. E vocês, individualmente, conhecem muito bem as nossas imperfeições. Quantas vezes eu não passei do ponto com a Maria Fernanda em chamar a atenção dela de repente, ou fazer um contraponto. Quantas vezes Filhas mais velhas. quantas vezes eu não a ofendi, né? Quantas vezes talvez eu não decepcionei ela dentro dessa relação de pai e filho. Eu sei que eu fiz isso. Eu creio que o Rafa fez isso, eu creio que o Ale fez isso. Mas o que nos move, né? O que nos move é a capacidade como pais que nós temos de fazer a reparação. Sim. De fazer a reparação naquele erro que a gente comete, né? Isso daí é uma coisa que a gente, eu acho que podia trazer assim, né? Como que vocês, né? Olhando hoje como filhas para nós, né? Em cima dos nossos erros e vendo que nós podemos, mesmo através dos erros, a gente pegar o erro e fazer algo novo dele, né? Para a gente trilhar uma caminhada de uma vida mais emocionalmente saudável. Hoje a gente fala muito, né, saúde mental. E aí a Nanda veio e falou assim, é tudo em cima também, às vezes, da família, mas tem um espaço da pessoa, né? Sim. Como que vocês veem isso daí? Doido. Eu confesso, antes de você responder, que eu fiquei assustado, com medo agora até da tua pergunta, porque quando você falou somos imperfeitos, vocês conhecem a nossa imperfeição? Eu pensei assim, ele vai perguntar quais são as nossas imperfeições, as nossas piores. Não, Cada uma conta duas histórias. Mas elas têm a liberdade de confessar falar. pecado. Elas têm que ter a liberdade de falar isso. Vai lá, vai. Começa a tratar a relação de anos. Não, mas é bem isso, mas eu acho que é o que o Timar falou, assim, é a ideia de o que vocês fazem após o erro, sabe? E a gente, como firmadas numa ideia cristã, eu acho que é muito mais fácil olhar pra vocês também com misericórdia, sabe? Porque a gente olha pra vocês, vê os erros, e a gente consegue ver o que vocês fazem depois disso. Se é continuar no erro, ou se é ter essa maturidade de falar o que errou, mostrar, ter essa misericórdia de olhar pra gente e contar mesmo, ser aberto, sabe? Não é algo entre, às vezes, só o casal, né? Os nossos pais. Mas de vocês abrirem coisas pra nós, de vocês confessarem o que tá difícil, muitas vezes. Eu acho que isso nos dá um olhar de, assim, é possível viver depois de falhar. Sim. Sabe? Acho que a gente cresceu nesse ambiente que a gente olha e fala assim, nossa, os nossos pais tiveram um problema, assim, nos casamentos. Mas deu certo. Por quê? Porque eles têm o Senhor, eles têm a Bíblia e eles vivem o papel que foi colocado na palavra. Então, talvez se vocês tivessem vivido muito diferente da palavra ou daquilo que vocês pregam, né? A gente não conseguiria olhar com o mesmo olhar depois que vocês erram. Mas, na verdade, a gente olha, assim, com muito amor, com muito carinho e é como se, assim, pra mim, pelo menos, eu esqueço tudo aquilo de ruim, tudo aquilo de difícil que a gente lidou como pai e filha, porque, na verdade, o que supre isso é o amor de Jesus. Sim. E é aquilo que os nossos pais, que você, meu pai, sempre ensinou. Então, acho que vem mais disso do que vocês fazem depois que vocês erram. Sim. Né? Tipo, que eu pequei, o que eu faço depois? Se eu vou lá e continuo pecando, se eu vou lá e continuo sendo um pai difícil, ou vou lá e me arrependo e vou em amor. Então, acho que pra mim, entra muito nessa questão, assim. Eu acho que é muito isso que a Ju falou, e eu acho que é muito importante essa parte da retratação mesmo, assim, que meu pai sempre fez muito isso, e eu acho que, assim, quando eu era criança, eu achava que era o mínimo, né? Mas, assim, hoje eu percebo que, tipo assim, realmente não é uma coisa, até como psicóloga, eu percebo que é uma coisa que é muito difícil para os pais fazerem, mas... E hoje eu valorizo até mais isso, talvez, do que eu valorizava quando eu era criança e vejo a importância disso. Então, assim, realmente teve muitos momentos de erro, igual todo mundo, normal, mas meu pai sempre foi de reconhecer e de pedir perdão, assim. E eu acho que isso é importante, porque às vezes tem uma dinâmica muito de, não às vezes até na maldade, mas sem saber mesmo, de tipo, sei lá, errei com a Ju, e daí não retrato, mas daí começa a ser legal. Então, tipo assim, agora tá tudo bem, vamos fazer uma coisa legal e tal, muda o clima, que às vezes é a forma de consertar as coisas. Mas eu acho que pros pais é muito importante esse momento de, tipo assim, olha, filha, essa forma que eu falei com você, esse tom que eu falei com você, ou as palavras que eu usei, ou tipo, sei lá, o que pode ter sido, não foi legal, e isso foi errado, e isso não é o que a Bíblia ensina, e eu quero te pedir perdão, e não é a forma que eu quero lidar com você. Então, acho que isso é muito importante, tanto pelo perdão ele mesmo, né, pelo relacionamento, mas até pro filho
pra quem aquele filho tá se tornando, de entender, porque aquele filho também vai errar. Então, por exemplo, sei lá, meu pai falou comigo num tom que ele não deveria falar. Daí, eventualmente, eu posso falar com a Ju nesse tom também. Só que daí, quando eu faço isso, eu já sei que é errado. Entende? Então eu faço, às vezes, ali, daí, tipo, nossa, Ju, me perdoa, não deveria ter falado com você desse jeito. Então dá esse modelo para, tipo, o que eu faço quando eu erro? Então também ensina isso, porque os filhos vão errar, vão ter as dificuldades deles, né? Mas eu acho que essa parte que a Ju falou de Jesus é muito importante. Minha mãe até me falou isso esses dias que a gente tava conversando sobre um assunto, e ela falou, né, que o que ela considerava mais importante na minha criação e do meu irmão era ensinar pra gente sobre Jesus, porque ela tinha certeza que qualquer erro que ela cometesse como mãe, Jesus ia suprir, Jesus ia cobrir na nossa vida, né? Então, acho que isso é muito importante mesmo, de ter a certeza que, assim, meu pai é meu pai, ele é maravilhoso e eu amo ele, mas, ao mesmo tempo, pra mim, a paternidade de Jesus é o mais forte na minha vida. Então, mesmo que meu pai, vamos supor, tiver um erro hoje aqui comigo que eu ficar muito chateada, lógico, eu vou ficar chateada com meu pai, a gente vai conversar e tudo mais, mas eu tenho esse pai perfeito que é Jesus, né? E isso foi o que eles passaram pra gente. Muito Respondeu bom, a muito pergunta bom. que você me fez antes É, de eu, fiz, começar. eu fiz uma pergunta, eu falei para você, não, vou fazer uma pergunta para elas, né? Qual pai que vocês mais gostam? Aham. Aí aqui a gente pensou, alguém pode olhar dos três? Não. Não. Dos três. Tá. Qual Não, pai porque, que tipo assim, gente, o meu só tem bom, eu vou falar o meu. Você na buga. vocês não entenderam? Entenderam? Olha, o meu olha, olha a Qual colocação pai dele que aqui. vocês mais gostam? Quantos pais vocês têm? Homens? 2. E qual pai que vocês mais... Não precisa responder, a gente já sabe a resposta. Tá Mas bom? é o que Perfeito. você falou. É o que Sim. você estava falando. É É o verdade. que você estava falando. Respondeu a Bom, eu situação. concordo muito com o que as meninas falaram, é exatamente isso. E além disso que elas falaram, eu vejo que também nessa relação tem duas pessoas, né? Tem os pais que erram, mas também tem os filhos, que também tem que olhar para os pais e entender que também é a primeira vez que eles estão vivendo nesse mundo, né? Que eles também são seres humanos, que eles também podem errar e que eles vão errar. Né? E quando os filhos conseguem também entender isso, é muito mais fácil de liberar perdão e ter misericórdia também dos nossos pais, né? Porque vão errar, não tem como não errar. Né? E daí é a gente entender isso também e aprender com os erros, né? O que a Ju falou, eu concordo muito, porque lá em casa sempre foi muito aberta essa relação, né? Do tipo, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, o pai errou, a mãe errou. Isso é muito legal, porque hoje eu vejo isso e falo, nossa, que legal, eu já sei onde meus pais erraram e eu vou tentar ser melhor que isso, eu vou tentar não repetir esses mesmos erros, né? Então é a gente conseguir aprender também com esses erros. A gente, quando grava essas conversas, as pessoas não entendem, às vezes, a profundidade dessa conversa, porque, assim, quando vieram os meninos, e aí vem os filhos, a gente está enxergando o nosso legado. Que legal. E aí, quando vocês falam, assim, dos erros, a gente consegue, eu, pelo menos, estava na minha mente aqui, lembrando, talvez, dos erros que eu fiz com a Ju. E talvez quem está escutando ou vendo a gente não está sentindo a profundidade disso. De você olhar para um filho e o filho falar assim, eu sei do seu erro. Você pode até esconder dos outros. Lá na igreja ou aqui falando bem legal, bem bonito. Mas, ó, eu conheço o seu erro. Eu sei lá na sua casa, a hora que não entrou o dinheiro, eu sei que você fica brabo, você fica nervoso, eu sei que você erga a voz. Então, assim, é muito mais profundo. Então, para aqueles que estão nos escutando, essa conversa de trazer as filhas aqui, os filhos e as esposas também foi desafiador. Sim, bastante. Já diz o pastor Pedro, que acompanha a gente conversa muito, fala assim, ó, você quer me conhecer superficialmente, vem no culto. Você quer me conhecer? Fala com a Ruth, que é a esposa dele. Então, a gente está aqui apresentando as famílias para dizer que, como o Mário sempre fala aqui, que na casa dele não tem anjo, né? A tia Nanda pode dizer, né? A porta dizendo que tá tudo certo. Não é que não tem anjo. Nós não somos, nós não entramos levitando. Não tem asinha, Aurélia. Nós somos perfeitos. Isso. A casa é real e as brigas são reais. Sim. E a Ju tá aqui, ela esteve com a gente 23 anos, ela vive com o esposo, sabe das dificuldades que a gente tem, sabe dos meus erros. Então, a gente ter essa conversa é muito mais profunda. E o que chega, que a gente sempre importa, é trazer o ensino para alguém, né? Que está escutando a gente. Vocês já estão, as duas, já estão com as suas casas, a Ju está quase já tendo a dela, mas logo, logo vocês serão mães, as mulheres. Qual o desafio para uma mulher que é cristã hoje? Diante de tudo que a gente vive de política, de desafio,
qual que é o desafio maior para vocês encararem, e aqui não precisa discutir política, elas viram porque assim, gente, não vamos discutir, Vamos entrar. mas o desafio de tudo isso, de tudo que a gente vê, né, a gente está passando por, vendo aí guerras, essas coisas, enfim. Um mundo polarizado, né? O mundo popularizado, qual o desafio de vocês encararem de talvez assim, porque tem muitas meninas hoje que falam assim, eu não quero ser mãe não, mãe ia ser muito difícil, ixi, não, credo, não quero não, vai criar filho nesse tempo agora? Não é pra mim isso. Existe isso, por exemplo, nas rodas, na célula, eu sei que vocês lidam com as mulheres, a Jo, a gente acompanha, tem célula só de meninas, é muito desafiador, existe essas incógnitas que as meninas talvez estão escutando a gente, falam assim, o que elas vão dizer sobre isso? Porque eu não quero talvez nisso hoje. Existe esses diálogos, esses desafios? Eu acho que sim. Na verdade, eu até puxar esse assunto, falando um pouquinho que a gente, como casada, a gente vive o que vocês trouxeram muito, né? Mas acho que essa questão de ser mulher, de viver o cristianismo, eu acho que ele se torna muito confortável no meio que a gente vive. Porque nós temos amigos que são cristãos, nós temos célula toda semana. Então, hoje em dia, acho que o nosso contato com pessoas que não são desse meio, ele é muito reduzido. Porém, quando eu converso muito com as meninas da minha faculdade, ou vejo na internet mesmo, né? A gente acompanha bastante algumas pessoas, a gente vê que existe essa valorização da mulher que talvez não é mãe e fica em casa, né? Talvez a mulher ela é mais valorizada quando ela é uma empresária, quando ela vai atrás dos seus sonhos, quando ela é uma pessoa que realmente tem um valor muito grande naquilo que ela faz. E eu tenho vivido, eu tenho pensado muito isso, assim, porque eu quero muito ser mãe, é um desejo muito forte no meu coração, mas ao mesmo tempo eu acho que a nossa vida ela muda totalmente. A agenda muda. A agenda muda muito, então é algo que me traz também muito medo. Então, não só por ser mulher cristã, mas a questão de ter alguém que vai ser minha responsabilidade. Sim. Mas pegando nessa base da família, eu acho que a única coisa que nos traz essa confiança de querer casar cedo, de querer ter filho cedo, é ter tido uma base que deu muito certo. Ter visto, olhado e falado, eu tenho alguém que eu vi que, mesmo com dificuldades, às vezes financeiras, de conversa, de tudo isso, mesmo assim deu certo. Então, eu tenho essa certeza como mulher cristã que eu tenho uma base muito forte. Né? Mas eu não sei se talvez a Nanda possa falar melhor nessa área de psicologia, assim, que você talvez converse com pessoas muito diferentes, assim. Não, eu acho que é mais uma questão de que, talvez na maior parte da história, foi meio que a regra, né? Então, assim, a mulher tinha que ali casar e tinha ali que ter filhos. E hoje em dia é mais uma opção, tanto o casamento quanto os filhos, né? E, enfim, tem até mulheres que decidem ter filhos sozinhos por via de adoção, às vezes outras coisas. Então, hoje em dia, eu acho que são mais, talvez, opções do que a gente tinha antes, né? Mas eu vejo, na verdade, até não sei se um retorno, mas eu acho que teve esse período, mas hoje em dia eu vejo, na verdade, muitas pessoas, independente de ser cristão ou não, querendo ser mães, querendo construir família, querendo até casar cedo mesmo, assim, tipo, e mesmo não tendo. Então eu tô vendo, assim, as pessoas parece que desejando mais isso. Não sei se vocês percebem isso também, mas eu pelo ia menos falar isso percebo. também. Não, assim. eu percebo que tem retornado um pouco esse movimento, assim. Sim. E mais, assim, particularmente dentro disso que o tio Rafa falou do mundo do jeito que tá, pra mim é uma coisa que me assusta bastante. Não é uma coisa que me faz repensar, eu ainda quero muito ter filhos, eu ainda quero constituir uma família, isso sempre foi um desejo, tanto que quando eu era criança e perguntavam o que eu queria ser, eu falava que eu queria ser mãe, por causa, com certeza, da minha mãe, né, porque, assim, de admirar muito ela como mulher, desse lugar e tudo mais. E é algo que eu quero, mas eu acho que é algo que assusta bastante nesse sentido de, gente, o mundo tá muito difícil, as coisas, lógico que sempre foram difíceis, mas eu acho que hoje a gente tem mais informação sobre o quanto elas estão de fato difíceis, e às vezes é um pouco desanimador. Mas eu acho que daí o meu marido é uma pessoa bem calma, então ele também me inspira a olhar por um lado, que às vezes eu penso demais, de coragem também, de tipo assim, não, mas vamos ter filho, vamos colocar a gente no mundo que vai ser boa, que, enfim, vai ter princípios, e isso é também um encorajamento, de certa forma, né? De, Isso, é isso tipo, que eu quero que alguém você precisa enxergue. fazer um movimento, né? Senão só olham pro medo, entendeu?
Vai dar. Mas espera aí, É, é possível. Então eu acho que é importante, tipo, lógico, tem esses medos, mas daí não deixar que as nossas emoções só governem a gente, né? Sim, concordo muito. Eu ia falar exatamente isso que a Nanda falou, que eu tenho visto, na verdade, esse movimento contrário. Esse movimento de, por exemplo, eu tenho algumas amigas que antes tinham muita ideia de não quero ter filhos, não quero ter famílias, amigas fora da igreja. E hoje elas já têm outra visão disso, né? Então até uma amiga comentou comigo esses dias, Ju, acho que eu quero casar cedo sim, acho que é legal essa ideia. E ela não é cristã, né? Então eu tenho visto, na verdade, esse movimento contrário. Na clínica também tenho visto mais mulheres querendo, na verdade, construir família, ter filhos, né? E concordo também com o que as meninas falaram, dá um medinho, né? Porque hoje a gente vive num mundo de muita informação, a gente vê muito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também compartilho da ideia de que antigamente também era difícil, né? A época de vocês também era Quando difícil, foi fácil, né? Quando que foi fácil, exato. Então, se sempre foi difícil e vocês conseguiram, a gente também consegue. Amém. Valeu, Ju. Desse jeito. Se você com esse QI, irmão, conseguiu. A gente com tanto conhecimento. Eu falei que era mais profundo. Muito bom. Que bacana, né? Mas deixa eu entender uma coisa que também que é legal, né? Somos todos de família que vive um cristianismo reformado, né? Temos uma família bacana, gostosa, que se comunica, né? E como é que é ser irmã? Irmã. Boa pergunta. Ter irmã. Ai, É. gente, eu vou Elas chorar. são Ai, meu Elas Deus, eu são tô meio irmãs mais emocionada. velhas, as É, três. as três, Eu né? choro. Como você é ser primogênita. Eu usei esse exemplo um dia na célula, porque a gente tava falando sobre o amor de Deus vendo nós como filha. Só que nenhuma de nós temos filhos. E daí eu usei esse exemplo. Eu falei assim, eu como irmã mais velha, eu vejo meu irmão e é um amor muito incondicional. É um amor, eu usei muito esse exemplo de como Deus nos vê muitas vezes, sabe? Um amor de assim, eu não quero que ele passe por nenhuma dor. Se eu pudesse colocar ele num potinho assim e fazer ele não passar por nada, eu faria. Mas não dá, né? Então, acho que ser irmã mais velha é muito difícil. Principalmente porque a gente é irmã de meninos. Então, muitas coisas a gente não entende. E a gente não consegue explicar. Outras tribos, né? Muito diferente. A gente vê o crescimento diferente. Mas eu acho que é um privilégio muito grande. Por isso que eu falo que eu quero ter menina primeiro. Porque eu acho que ser irmã mais velha é muito legal. Porque a gente vira um pouco mãe. E a gente tem essa autoridade pra falar coisas que os nossos pais nunca vão falar. Né, pra ser, às vezes, mais dura, às vezes também mais amorosa. Eu sou dura com o meu irmão. O João sabe. O João sabe, eu ensinei ele tudo. Eu ensinei ele a cozinhar, ensinei ele a cuidar da casa. E é verdade. Porque eu falei assim, meus pais não gostam de cozinhar, eu preciso ensinar meu irmão. Então ele sabe fazer bolo, sabe fazer carne, sabe fazer arroz. E é isso, assim, eu acho que depois que eu saí de casa, eu senti mais essa saudade dele, do dia a dia. E quando eles vão ficando mais velhos, vai ficando muito legal a relação, né? Não é como antes. Então, acho que é uma relação muito gostosa, mas também muito desafiadora, assim, pra gente, né? Nossa, assim, é desafiador, eu ia falar isso. Eu amo meu irmão, assim, minha paixão, amo ele, a gente sempre se deu muito bem. Claro que criancinha dava aquelas brigas, né? Mas, em geral, a gente sempre se deu muito, muito bem. E eu compartilho muito disso que a Jill falou, de eu quero proteger ele a todo custo, né? Então, já lembro de várias situações, assim, dele trazer algum questionamento em casa e eu já, na hora... Pedro, a gente vai resolver isso. Pedro tem que fazer alguma coisa, né? De querer proteger ele, de querer dar esse amparo pra ele. Sim. Mas hoje eu vejo que eu tenho que me podar muito, porque esse não é o meu papel, né? Não é o meu Deixa que eu papel resolvo, criar né? o Pedro. O Pedro é meu irmão, não é meu filho, né? É. Eu até brinco em casa e falo, eu criei o Pedro, mas é só brincadeira, né? Porque é um amor tão grande que dá vontade, né? É verdade. Mas não é nosso papel, não é nossa responsabilidade. Então eu preciso me podar muito. Hoje, enquanto psicóloga, eu vejo que eu preciso me podar muito. Antes eu não via isso. Eu extrapolava um pouco, né? Do tipo de querer cuidar muito, de amparar muito, de estar muito perto. Mas hoje eu vejo que, assim, é um amor muito grande, mas a gente tem o papel de sermos irmãs, não de sermos mães, né? Que nosso papel não é criar, mas é estar junto, é ser parceira, é ser companheiro, né? E é muito gostoso viver esse papel também. Show de bola. Muito bom, isso aí. Ai, gente, eu choro pra falar de irmão. Não consigo. Mas, assim, é que meu irmão, pra mim, tipo assim, é o amor da minha vida, né? Eu amo muito, muito, muito. Eu sinto muita saudade, porque eu falo, assim, que depois que eu casei, eu acho que, tipo assim, pai e mãe, você ainda consegue manter... Lógico que muda a relação, mas, assim, tipo... Você sai pra almoçar, tipo, essa semana saí pra almoçar só com meu pai, foi Se super conecta gostoso sempre, e tal. né?
Mas irmão, parece que tem uma coisa de, tipo assim, você tá de madrugada, chegou de algum lugar, conversou, comeu um bolo na cozinha de pé, tipo uma coisa assim, Aham. que é muito da rotina. Que lógico, eu saio com meu irmão também, eu faço coisas com ele, mas eu acho que o irmão tem uma coisa da diário, né? rotina É. muito diferente, muito específica, de, assim, de assistir uma série junto, de fazer uma série junto, que me faz muita falta, assim, eu amo demais ele. E assim, meus pais sempre falavam isso pra mim, né? Porque eu sou, às vezes, um pouco mais mandona. E daí eles sempre falavam Falou de de, mim. tipo, você não é mãe do Pedro. Toda vez eles falavam isso pra mim. Sempre, porque às vezes eu queria mandar um pouco no meu irmão. Mas também, hoje em dia, o meu marido também me poda bastante com o meu irmão. Porque ele também é irmão mais novo. Então, ele é irmão mais novo de 2 irmãs mais velhas. Então, às vezes, eu quero fazer alguma coisa pro meu irmão, mandar alguma mensagem, falar alguma coisa, e ele, tipo, você não vai fazer isso, amor. Tipo, deixa ele viver a vida dele. Tipo assim, ele tem 18 anos já, né? Mas eu acho que também, os nossos irmãos, a gente tem uma diferença até significativa de idade, né? Eu e meu irmão somos 6 anos e meio, praticamente, assim. Então, a maior parte do tempo, a gente realmente foi muito mais madura que eles, já sabia fazer muito mais coisa, então acho que isso molda um pouco isso, né? Hoje em dia que é mais, vai ficando mais parecido, mas é uma relação muito gostosa, assim, e eu acho que meus pais sempre incentivaram muito a gente ter tempo juntos, então, desde criança, assim, meus pais às vezes deixavam a gente no shopping, a gente ia no cinema só eu e meu irmão, a gente fazia coisa só eu e meu irmão, então, alimentou muito, assim, essa parceria entre a gente, acho que os meus pais sempre incentivaram muito, sem forçar a barra de, tipo, nossa, se deem bem, Seja fiquem aí. honesto. Mas sempre, tipo, também incentivaram quando a gente queria. Então isso foi bom também. É o que você está falando, né? Que eu vejo, né? A importância dos pais em fazer esse elo, né? Esse vínculo de união dentro da família. Porque senão tem muitos pais que eu vejo que instalam uma competição, né? Dos É. irmãos, uma comparação, né? É. Que é inevitável. Muitos pais até não fazem isso por mal, fazem isso por causa da condição. Tá aquele dia cansado, estressado. Ah, mas tua irmã não fazia isso, né? E essa comparação, ela fere emocionalmente, ela não faz a pessoa se desenvolver, não faz a pessoa se sentir aceita, né? Então, isso daí parece que nós conseguimos, né? Sim. E uma certa nós conseguimos, né? Ele esperando a aprovação, Do jeito que vocês são, vocês Do jeito que nós somos, nós conseguimos, né? Mas eu acho que, tipo assim, a gente é muito diferente, as 3 dos irmãos, né? É. Tipo assim, A são, gente- são perfis é, muito bem diferentes, Não, assim. é interessante até aqui que vocês três têm uma personalidade muito parecida, Tem. vocês três, Sim. e os 3 irmãos de vocês têm uma Também. personalidade A gente, será que a gente Sim. ofuscou eles? Eles ficaram mais quietos? Será que a gente falava demais? Ai, Vocês Pedro, acham que Pedro, perdão, eu vocês- te amo. Desculpa, João, por tudo. Vocês acham que vocês parecem mais com o pai ou com a mãe? Nossa, eu Todo acho que mundo eu fala que sou... eu sou igual a minha mãe, todo mundo fala. Estilão. Não, a Ju é igual. É. Não, eu acho que assim, fisicamente sou muito parecida com a minha mãe, né? Mas eu acho que de jeito eu sou, às vezes, mais parecida com meu pai, mas tem muita coisa que eu. Agora que eu casei, essas coisas que eu vejo que eu sou parecida com a minha mãe também. Eu acho que eu sou, assim, a mistura. Mas eu tenho muita coisa do meu pai, com Ah, certeza. não, é muito, assim. Tem hora que eu olho e falo, meu Deus, eu tô reagindo exatamente como meu pai fala. É. Eu tô usando as mesmas palavras. E é muito doido isso. E aí vem no DNA, né? É. Não. Nossa, eu sou igualzinha ao meu pai. Cópia idêntica. Assim, às vezes, em algumas falas, o Danilo fala, meu Deus, tá falando igual a sua mãe. Mas no jeito, é idêntico ao meu pai. A gente até brinca lá em casa. A gente almoça sentado eu, meu pai, o Pedro e minha mãe. E daí a gente... É igualzinho. Quando tem alguma conversa, é o Pedro e minha mãe de um lado, e eu e meu pai, a gente se olha assim. A gente lê a mente um do outro que é igualzinha. Que legal. Eu acho legal uma imagem do que ser irmã ser mais velha, que tem alguns almoços em família, né? Que a gente não tá todo dia se fazendo na casa do fulano, assim. Aí um dia eu lembro de um almoço que a gente ia, o João tava, não sei se eu vou. E eu assim, será que a gente chama, não chama? Aí a Júlia chegou. Ela tava com a bolsa aqui. Ela falou, ué, cadê o João? Não vai? Eu não sei se ele vai. Como não vai? Ela deixou a bolsa e falou, pode trocar de roupa aí. E não sei o que. Então, assim, esse é o papel da irmã mais velha, que talvez rompe também esse cuidadozinho do pai e da mãe. Fala assim, não, irmão, vamos lá. Vamos lá e vamos assim. Se você não for aqui, dura aqui, então... A irmã mais velha, o irmão mais velho, ele tem de ser essa pá que é meio dura, mas que lá fora fala, filho,
Eles estão brigando comigo que você não conhece minha irmã em casa, filho. Gente, esse bate-papo tá uma delícia, né? Mas pena que já tá. Terminando. Vamos lá. Pena. Ficou fingido. Passou rápido. Passou rápido, mas valeu a pena, né? Esse mesmo. bate-papo tá uma delícia, né? Sim. E você que nos assiste em casa, né? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque é importante até para que o YouTube ele entenda que este é um assunto relevante e possa levar este assunto para mais famílias, né? Então, eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui neste episódio e dizer para vocês que família Tudo Pode.